Paguei 35.000 euros pelo casamento da minha irmã, mas ela disse-me: vai-te embora, isto é só para gente do meu nível, gente de classe. Os meus pais riram, por isso cancelei o casamento e despejei-os da minha casa. O meu nome é Miguel, tenho 35 anos e sou arquitecto. A minha vida correu-me bem, muito bem, na verdade. Depois de anos de trabalho árduo, construí o meu próprio estúdio, o Estúdio de Arquitetura Vargas, que projeta edifícios comerciais e residenciais. Ganho aproximadamente 7.000 euros por mês, um salário que me permite viver muito confortavelmente. Há 5 anos, com as minhas poupanças e bom crédito, comprei 2 propriedades. A primeira era uma casa moderna de 2 pisos num bairro da Foz, uma zona exclusiva onde vivo atualmente. A segunda era uma casa mais modesta, mais digna, com 3 quartos, situada no bairro de Paranhos, uma zona de classe média. Inicialmente comprei-a como investimento para arrendar, mas o destino tinha outros planos. A minha família, os meus pais, Gonçalo e Leonor, de 60 e 58 anos, e a minha irmã mais nova, Vera, de 30, sempre viveu modestamente. O meu pai trabalhava como empregado administrativo e a minha mãe era dona de casa. A Vera nunca trabalhou a sério, tinha empregos ocasionais em boutiques ou como consultora de imagem para amigas, mas nada estável. Há 3 anos recebi uma chamada desesperada da minha mãe. Miguel, filho, precisamos urgentemente da tua ajuda, disse ela com a voz trêmula. Vão despejar-nos. O que aconteceu? Perguntei, alarmado. O teu pai perdeu o emprego há 6 meses. Usamos as poupanças para pagar a renda, mas já não nos resta nada. O senhorio entregou-nos o aviso de despejo. Temos 2 semanas para sair e não temos para onde ir. O meu coração apertou-se. Procuraram um sítio mais barato? Está tudo caríssimo, soluçou. Não temos dinheiro para o depósito nem para o primeiro mês de renda. Miguel, vamos acabar na rua. A tua irmã, o teu pai e eu, na rua. Não podia permitir isso. Ouve, mãe. Tenho uma casa que comprei como investimento. Está vazia neste momento. Podem viver lá. O alívio na voz dela era palpável. Deixavas-nos mesmo viver lá? Sim. Não pagarão renda, mas preciso que contribuam para os serviços básicos e continuem a procurar trabalho. É temporário, até o pai encontrar algo estável e poderem reorganizar-se. Oh, Miguel, és um anjo. Obrigada, obrigada, obrigada. Nós compensamos-te, prometo. Uma semana depois mudarão-se para casa. Era um bom lugar, 3 quartos, 2 casas de banho, cozinha ampla, sala e sala de jantar, muito melhor do que o pequeno apartamento de onde tinham sido despejados. Os primeiros meses correram bem. O meu pai procurava trabalho ativamente. A minha mãe mantinha a casa impecável. A Vera continuava a ser a Vera. A minha irmã sempre fora a preferida da família. Desde criança que tudo girava à volta dela. Era bonita, carismática e sabia exatamente como manipular os nossos pais para conseguir o que queria. E o que ela queria era parecer alguém que não era. A Vera juntava-se a um grupo de pessoas que se autodenominavam a elite. Eram filhos de famílias ricas, jovens empresários, influenciadores, gente que vivia para as aparências. Encontravam-se em restaurantes caros, iam a clubes exclusivos, viajavam constantemente e publicavam tudo nas redes sociais. O problema era que a Vera não tinha dinheiro para sustentar esse estilo de vida, mas fingia. Comprava roupa de marca em outlets ou em segunda mão, alugava malas de luxo para eventos, tirava fotografias em sítios caros mesmo que só tivesse tomado um café. E sempre, sempre fingia ser mais do que era. A imagem é importante, disse-me uma vez, quando a confrontei sobre os seus gastos frívolos enquanto vivia de graça na minha casa. No meu círculo social, se não pareces bem-sucedida, não és ninguém. É networking, Miguel. Tu, como empresário, devias perceber isso. Há uma diferença entre networking profissional e fingir ser algo que não és, respondi. Tu não entendes o meu mundo, disse ela com desdém. Tu és arquitecto. É respeitável, suponho, mas aborrecido. Eu estou a construir uma marca pessoal. Estou noutro nível. Noutro nível era a sua frase favorita. Ela estava noutro nível. Os amigos dela eram de outro nível. Tudo o que fazia era de outro nível. Entretanto, vivia gratuitamente na minha casa. Os meus pais davam-lhe todo o dinheiro que podiam e eu recebia ocasionalmente pedidos de empréstimos que nunca eram devolvidos. Mas ela era minha irmã, apesar da atitude dela, apesar de claramente me ver como inferior ao seu círculo social, eu queria manter uma boa relação com a família. Esperava que um dia me vissem como um igual, como alguém valioso. Os meses transformaram-se em anos.
3 anos a viverem na minha casa. O meu pai acabou por encontrar um emprego, mas pagava pouco. Entre ele e a minha mãe contribuíam com cerca de 300 euros por mês para serviços e comida, o que nem sequer cobria todas as despesas da casa. Eu assumia silenciosamente o resto, porque eram a minha família e porque pensava que um dia iriam apreciar isso, que um dia me viriam como mais do que o irmão aborrecido com dinheiro. Enganei-me. Tudo mudou há 2 meses, quando recebi um convite invulgar. Miguel, chamou-me a minha mãe numa tarde de terça-feira. O teu pai, a Vera e eu queremos convidar-te para jantar conosco esta sexta-feira. Vou cozinhar o teu prato favorito. Era estranho. Em 3 anos a viverem na minha casa, nunca me tinham convidado para jantar. Eu visitava-os ocasionalmente para verificar o estado da casa, mas nunca houve um convite formal. Cheguei à casa às 7 da tarde. A minha mãe tinha preparado um banquete, carne assada, batatas gratinadas, saladas e a minha sobremesa favorita, tarte de limão. A mesa estava elegantemente posta, com velas e tudo. O jantar decorreu agradavelmente. Conversamos sobre trabalho, sobre a vida, sobre tudo e nada. A Vera estava invulgarmente calada, mas sorria constantemente. O meu pai estava bem disposto. Quando terminamos a sobremesa, a minha mãe serviu o café, e então chegou o verdadeiro motivo do jantar. Miguel, começou o meu pai, pigarreando. Convidamo-te hoje porque temos notícias muito emocionantes. Sim? Disse eu, bebendo meu café. A tua irmã vai casar-se, anunciou a minha mãe, com lágrimas de alegria nos olhos. A Vera estendeu a mão, exibindo um anel de noivado que, pelo que conhecia do namorado, provavelmente custará mais do que ele ganhava em 3 meses. Parabéns, Vera, disse genuinamente. Quando é o casamento? Daqui a 2 meses, disse ela, ainda a sorrir. Vai ser o casamento do ano. Todos os meus amigos vão estar lá. Vai ser absolutamente perfeito. Muito bem, disse eu. Mas notei que os 3 me olhavam com expectativa. O meu pai continuou. Queremos que seja um casamento memorável. A Vera merece. Mas, fez uma pausa dramática, um casamento como o que ela quer é caro. E ali estava. O verdadeiro motivo do jantar. Quanto caro? Perguntei, embora já imaginasse. Bom, temos andado a pedir orçamentos, disse a minha mãe, abrindo um caderno. O salão da cerimônia, o salão da recepção, o catering para 200 convidados, as flores, a decoração, o fotógrafo, o videógrafo, a música ao vivo, o bolo, os convites, o vestido de noiva. Quanto? Interrompi. 4.000 euros, disse finalmente a Vera. Precisamos de 4.000 euros para o casamento perfeito. Fiquei a olhar para eles. 4.000 euros era muito dinheiro. Sabemos, disse o meu pai. Por isso esperávamos que tu pudesses ajudar. Ajudar como? Perguntei, apesar de já saber a resposta. Pagando, disse a Vera diretamente. Miguel, tu és o único com um bom salário. Ganas muito bem. A mãe e o pai não podem pagar e o Ricardo e eu estamos a começar a nossa vida juntos. Não temos essas poupanças. Então talvez devessem considerar um casamento mais modesto, sugeri. Não, disse a Vera, firme. Este é o meu casamento. É uma vez na vida. Precisa de ser perfeito. Todos os meus amigos vão estar lá. Os meus contactos importantes. Não posso ter um casamento mediano, Miguel. Seria humilhante. Vera, 4.000 euros não é pouco dinheiro, argumentei. Para ti é, retorquiu ela. Tu ganhas cerca de 7.000 euros por mês. São só 4 meses de salário. Nem te afeta assim tanto. Não é tão simples, respondi. Tenho os meus próprios gastos, investimentos, planos. A minha mãe interveio, pegando na minha mão. Miguel, és o irmão dela. O único irmão, isto é importante para ela, para toda a família. Não queres ver a tua irmã feliz? Claro que sim, respondi. Mas então o meu pai disse. São 4.000 euros, é pela família. A família apoia-se mutuamente. Tu apoiaste-nos deixando-nos viver na tua casa estes anos todos. Isto seria outra forma de nos mostrares que te importas conosco. E ali estava a manipulação emocional. Se eu não pagasse o casamento, significava que não me importava com a minha família. Olhei para os 3. A minha mãe, com os olhos suplicantes, o meu pai, com expressão séria, a Vera, com um sorriso confiante, como se já soubesse que eu acabaria por aceitar. E uma parte de mim, a parte que sempre desejara ser aceite por eles, que sempre quisera pertencer, que sempre esperara ser valorizado, essa parte disse. Está bem,
Ah, sério? Gritou a Vera, saltando da cadeira. Vais pagar o meu casamento. Vou, disse eu, embora algo no meu estômago se contorcesse. Vou pagar o teu casamento. A minha mãe chorou de alegria. O meu pai deu-me um abraço apertado. A Vera abraçou-me rapidamente antes de sacar o telemóvel e começar a escrever mensagens freneticamente, provavelmente a contar a todos os seus amigos que o grande evento estava oficialmente confirmado. És o melhor irmão do mundo, disse a minha mãe. Sabia que podíamos contar contigo. Nas semanas seguintes, fui pagando tudo. Cada pagamento parecia uma facada na minha conta bancária. Transferência após transferência, vendo como 35.000 euros desapareciam das minhas poupanças. Mas eu fazia-o pensando, talvez isto, finalmente, me torne parte da família. Talvez finalmente me vejam com respeito. Talvez a Vera finalmente me valorize. Que ingênuo eu fui. Além dos pagamentos, a Vera mantinha-me atualizado sobre cada detalhe do casamento. Os arranjos florais, o menu, a lista de convidados que incluía pequenos influenciadores e pessoas do seu círculo de elite. Vai ser incrível, dizia-me constantemente. O casamento do ano. Todos vão falar disto durante meses. Nunca mencionou se eu estava convidado. Eu presumi que sim. Finalmente chegou o dia do casamento. Sábado, 10 da manhã. A cerimônia seria numa igreja antiga e bonita, a igreja de São Martinho, que eu tinha pago para reservar. Vesti o meu melhor fato, um fato italiano que me custará 1.500 euros, comprado no ano anterior para eventos empresariais importantes. Estava impecável. Profissional. Bem-sucedido. Cheguei à igreja às 9h30. O local estava deslumbrante. As flores que eu pagara decoravam cada banco, havia fitas elegantes, arranjos florais no altar, tudo perfeito. Os convidados começavam a chegar. Reconheci alguns dos amigos da Vera pelas fotografias das redes sociais, todos vestidos de forma luxuosa, alguns a chegar em carros desportivos, outros em carros com motorista. Dirigi-me à entrada principal, onde havia uma mesa com 2 pessoas a verificar a lista de convidados. Bom dia, cumprimentei cordialmente. Miguel Vargas. A mulher à mesa consultou a lista, percorreu os nomes com o dedo, franziu o sobrolho, voltou a verificar. Lamento, senhor, mas não encontro seu nome na lista, disse com um tom profissional, mas firme. Deve haver um engano, sorri, pensando tratar-se de um mal-entendido simples. Sou o irmão da noiva, Miguel Vargas. Ela voltou a verificar e até mostrou a lista ao colega, que também procurou. Lamento muito, senhor, mas o seu nome não está na lista de convidados. Isso é impossível, senti a primeira pontada de desconforto. Podem chamar a Vera, a noiva? Ela esclarece isto. Os dois olharam um para o outro, visivelmente desconfortáveis. Senhor, a noiva está a preparar-se para a cerimônia. Não podemos perturbá-la agora. É importante, insisti, a minha voz a ficar mais firme. Há claramente um erro. Chamem-na, por favor. Com relutância, um deles pegou num rádio e falou em voz baixa. Minutos depois, ouvi passos apressados. A Vera apareceu na entrada, ainda sem o vestido completo. Usando apenas um hobby de seda elegante sobre o corpete e as saias interiores. A maquilhagem estava impecável, o cabelo perfeitamente arranjado, mas a expressão dela, quando me viu, não foi de alegria. Foi de aborrecimento. O que estás aqui a fazer, Miguel? Perguntou de forma cortante. O que estou aqui a fazer? Repeti, confuso. É o teu casamento. Não estou na lista. Deve ser um erro. Não há erro nenhum, disse ela friamente. O mundo pareceu parar. O quê? O teu nome não está na lista porque não estás convidado, disse a Vera, cruzando os braços. Vai-te embora, Miguel. Isto é só para gente do meu nível. É um casamento para gente de classe. Fiquei paralisado, incapaz de processar o que acabava de ouvir. O quê? Ouvistes perfeitamente, disse ela, olhando-me de cima a baixo com desdém. Olha, agradeço que tenhas pago o casamento, a sério. Mas isso não significa que devais estar aqui. Todos os meus convidados são pessoas importantes, influentes. Olha para ti, és um qualquer consorte, um arquiteto aborrecido que teve sorte nos negócios. Não encaixas no meu círculo social. Seria embaraçoso ter-te aqui. Vera, paguei 35.000 euros por este casamento, disse, a voz a tremer de incredulidade e raiva. E não estou convidado. O teu dinheiro foi a tua contribuição para a minha felicidade, disse ela com naturalidade, como se fosse óbvio. Mas isso não te dá direito automático a estar no meu dia especial.
Este é o meu casamento, Miguel. Meu. E eu decido quem está e quem não está aqui. Nesse momento, ouvi vozes atrás dela. Os meus pais apareceram, vestidos elegantemente. Pai, mãe, chamei, esperando que interviessem, que pusessem fim à loucura. O meu pai olhou para Vera, depois para mim, e riu. Uma risada suave, mas inequívoca. A Vera tem razão, filho, disse a minha mãe, com um sorriso desconfortável. Este casamento é para um certo tipo de pessoas. Tu, bem, não encaixas. É melhor ires embora. O meu pai assentiu, ainda a sorrir. Não leves a mal, Miguel. Já sabes como é eventos sociais, níveis diferentes, tudo isso. Olhei para os três, a minha irmã com expressão de superioridade, os meus pais a acenar, a sorrir, a apoiá-la. E algo dentro de mim morreu naquele momento. Completamente. Uau, foi tudo o que consegui dizer ao início. Depois, enquanto compreendi a magnitude da traição, continuei. Paguei 35.000 euros por este casamento. 35.000 euros. E nem sequer estou convidado. Como já dissemos, apreciamos a tua contribuição, repetiu a Vera, impaciente. Mas agora preciso de acabar de me arranjar e tu precisas de ir embora. Estás a causar uma cena. Eu? A causar uma cena? A minha voz subiu. Alguns convidados olharam para trás. Miguel, baixa a voz, sibilou o meu pai. Não estragues o dia da tua irmã. Estragar. Repeti, incrédulo. Eu paguei este dia. Cada flor, cada cadeira, cada prato de comida, cada nota musical, tudo. E eu não posso sequer assistir. Já chega, disse a Vera firmemente. Segurança. Podem escoltar este senhor para fora? Dois homens grandes de fato preto aproximaram-se. Não é preciso, levantei as mãos. Vou-me embora. Obrigada por compreenderes, disse a minha mãe. Não compreendo nada, respondi, recuando. Mas vou. Aproveitem o vosso casamento perfeito, para gente de classe. Caminhei até ao meu carro com os olhares curiosos dos convidados a seguir-me. Entrei, fechei a porta e fiquei sentado ali, as mãos a tremer no volante. Raiva, humilhação, dor, tudo misturado num turbilhão difícil de conter. Mas a raiva venceu. E com a raiva veio a clareza. Peguei no telemóvel e procurei o número do Salão de Festas Ribeiro, o local luxuoso onde se realizaria a recepção. Salão de Festas Ribeiro, bom dia, respondeu uma voz feminina profissional. Bom dia, disse eu, surpreendentemente calmo. Daqui fala Miguel Vargas. Reservei o salão para hoje, para o evento da boda Vargas Ribeiro. Sim, senhor Vargas. Em que posso ajudar? Preciso de cancelar tudo. A reserva, o catering, tudo. Houve uma pausa. Senhor, o evento é daqui a 2 horas. Não podemos fazer reembolsos a esta altura. Não quero reembolso. Interrompi. Quero que cancelem tudo. O salão, a comida, as bebidas, a decoração. Tudo. A senhora confirmou os meus dados imediatamente e cancelou tudo. O salão, o catering, a música ao vivo, tudo o que eu tinha reservado e pago. A cerimônia na igreja continuaria, pois já estava montada, mas a recepção, o grande evento que a Vera planeara para impressionar os seus amigos de classe alta, não iria acontecer. Depois das chamadas, conduzi diretamente até a casa onde os meus pais e a Vera viviam. A minha casa. Usei o conjunto extra de chaves que tinha guardado. Entrei. A casa estava vazia, claro, estavam todos no casamento. Olhei à volta e vi anos das suas coisas espalhadas pela minha propriedade, roupa da Vera no quarto dela, os móveis modestos dos meus pais, fotografias de família nas paredes. Liguei para uma empresa de mudanças de emergência que oferecia serviço expresso. Pouco depois, chegou um caminhão com 4 homens. Abri-lhes a porta e dei instruções simples. Preciso que retirem todo o conteúdo desta casa e o coloquem na rua. Tudo, móveis, roupa, pertences pessoais. Em caixas ou sacos, se necessário. Mas tudo lá para fora. Trabalharam eficientemente. Em 2 horas, cada posse dos meus pais e da Vera estava empilhada em caixas e sacos no jardim da frente e no passeio. Depois telefonei ao Lourenço, o mesmo serralheiro que já me tinha ajudado anteriormente. 1 hora depois, todas as fechaduras estavam mudadas, porta principal, porta dos fundos, porta da garagem. Novas chaves. Novas fechaduras. Impossível entrar com as antigas. O casamento na igreja provavelmente já tinha terminado. Os convidados provavelmente já estariam a chegar à recepção para descobrir que não havia recepção.
Sentei-me nos degraus da frente da casa, a olhar para as pilhas de pertenças da minha família no jardim, e esperei. O meu telemóvel começou a tocar às 5:30 da tarde. Vera. Não atendi. Tornou a ligar. E outra vez. E outra. Finalmente, a quinta chamada, atendi. O que fizeste? Gritou a Vera imediatamente, a voz histérica. Por que cancelaste tudo? A recepção está cancelada. Não há comida, não há música, não há nada. Oh! Disse eu, com uma voz calma e gelada. Que pena. Miguel, o que se passa contigo? Isto é o meu casamento, o teu casamento para gente do teu nível, disse eu. Para gente de classe, não para qualquer um consorte, como eu. Lembras-te? Estás a ser ridículo, respondeu ela. Isso foi só queria que o casamento fosse perfeito. E foi? Perguntei com sarcasmo. Foi perfeita a tua cerimônia, aquela para a qual eu nem sequer fui convidado? O casamento que eu paguei completamente? Tu é que quiseste pagar! Gritou. Eu ofereci-me para pagar o casamento da minha irmã partindo do princípio de que teria, pelo menos, o respeito básico de ser convidado, disse eu, a minha voz a subir. Paguei porque pensei que talvez, só talvez, finalmente me vissem como parte da família. Mas para ti eu sou apenas o banco, o irmão aborrecido, sem classe, que não merece estar no teu dia especial. Miguel, por favor, suplicou ela. Tenho 200 convidados aqui, sem comida, sem música, sem nada. Estou a morrer de vergonha. Ah, respondi sem qualquer simpatia. Agora percebes como eu me senti quando me expulsaste do teu casamento como se fosse lixo, à frente de todos esses convidados. Quando os teus amigos de classe me viram ser humilhado. Isso é diferente. Não, não é, repliquei. Estás apenas a experimentar a consequência de me tratares como se eu fosse menos do que nada. Diverte-te explicar a toda a tua gente importante por que é que não há recepção. Não podes fazer isto. Já fiz. Adeus, Vera. Desliguei e bloqueei o número dela. Passados cerca de 30 minutos, ouvi carros aproximarem-se rapidamente. 2 carros travaram bruscamente em frente à casa. A Vera saiu ainda com o vestido de noiva, agora manchado e amarrotado. Os olhos vermelhos de tanto chorar, a maquilhagem borrada. Logo atrás vieram os meus pais, ainda em trajes de gala. O Ricardo, o noivo, e alguns dos seus familiares saíram do segundo carro. Todos ficaram paralisados ao verem as suas coisas amontoadas no jardim. O que fizeste? Gritou a Vera, correndo para as caixas e sacos. Esta é a nossa casa. A minha mãe correu até a porta e tentou meter a chave. Não funcionou. Tentou outra vez. Nada. Começaram a gritar o meu nome e a bater a porta. Mudaste as fechaduras. Gritavam. Decidi sair, apenas para os ouvir suplicar. Não nos podes deixar sem casa. Gritou a minha mãe. Vocês deixaram que a vossa filha me expulsasse do casamento dela, disse eu, erguendo-me. O casamento que eu paguei. 35.000 euros. E nem sequer fui digno de estar lá, porque segundo ela eu não sou do nível dela. Não tenho classe. Sou apenas um qualquer consorte. Ela estava nervosa, tentou defendê-la minha mãe. Era o dia especial dela. Não estava a pensar com clareza. Estava a pensar muito claramente, respondi, com a voz fria. Tinham muito claro que eu não era suficientemente bom para estar no vosso casamento. Muito claro que os meus 4.000 euros para o casamento perfeito eram bem-vindos, mas eu não. Muito claro que sou inferior a ti e aos teus amigos, Vera. Desculpa, está bem? Desculpa. Gritou a Vera, com lágrimas a correr-lhe pelo rosto. É isso que queres ouvir? Desculpa. Não me interessa o teu pedido de desculpas, disse eu. Não é genuíno. Pedes desculpa porque foste humilhada à frente de 200 convidados quando a recepção foi cancelada. Pedes desculpa porque agora não tens onde viver. Não pedes desculpa porque realmente sintas o que me fizeste. Miguel, por favor, implorou a minha mãe. Somos a tua família. Não nos podes fazer isto. Família, repeti, com amargura. Sabem o que faz uma família? Uma família apoia-se. Uma família respeita-se. Uma família não se ri quando um dos seus é humilhado em público. Vocês não são a minha família. São apenas 3 pessoas que se aproveitaram de mim durante anos e hoje me pagaram com a pior traição possível. Fomos teus pais durante 35 anos, disse o meu pai, agora com a voz mais suave, suplicante. Criamos-te, alimentamos-te, amamo-te.
Amaram-me? Perguntei. Amar-me foi deixar que a Vera me chamasse sem classe à frente de toda aquela gente? Amar-me foi rir-se quando me expulsaram? Amar-me foi apoiar a decisão dela de me excluir do evento mais importante da vida dela, o evento que eu paguei? Para onde é que se supõe que vamos agora? Perguntou o meu pai, a voz derrotada. Não é problema meu, respondi, sem emoção. Talvez a vossa filha de classe alta vos possa ajudar. Ou os amigos importantes dela. Ou o noivo, com o salário que mal lhe chega. Desenrasquem-se, como eu tive de me desenrascar durante anos sem uma família que me apreciasse. És um monstro, disse a Vera. Não, respondi. Sou alguém que finalmente aprendeu a valorizar-se. Alguém que deixou de aceitar migalhas de afeto em troca de milhares de euros e anos de apoio. Sou alguém que finalmente disse, chega. Vais arrepender-te disto, ameaçou o meu pai. Duvido, respondi. Do que me arrependo é de vos ter dado tanto, durante tanto tempo, sem receber nada em troca além de desprezo. Virei-lhes as costas e entrei na casa. Na minha casa. Fechei a porta e trinquei a fechadura. Ouvi gritos lá fora, pancadas na porta, insultos. Durou uns 30 minutos. Eventualmente, ouvi carros a ligar e a afastarem-se. Olhei pela janela e vi que todos se tinham ido embora, deixando ainda algumas caixas no jardim. Sentei-me no sofá, no silêncio da minha casa recuperada, e respirei fundo. Os dias seguintes foram um turbilhão. Chamadas de números desconhecidos que eu não atendia, mensagens de familiares que nunca tinham mostrado interesse em mim, agora acusarem-me de ser cruel com a minha família. Ignorei tudo. Algumas semanas depois, soube o que tinha acontecido. Os meus pais e a Vera acabaram a viver com a minha tia Rosa, no seu apartamento pequeno de 2 quartos. Os três a partilhar o quarto de hóspedes, a dormir em colchões no chão. O meu pai voltou a trabalhar como empregado administrativo numa empresa pequena. A minha mãe arranjou trabalho numa pastelaria, a pastelaria Flor do Mar, e a Vera, a que se achava de classe alta, conseguiu um emprego como recepcionista num ginásio. O ginásio Energia Viva, a ganhar salário mínimo. A reputação dela no círculo social ficou destruída. A história da recepção cancelada espalhou-se como fogo. Os amigos importantes deixaram de atender às chamadas dela. A presença dela em eventos sociais tornou-se numa piada triste, numa vergonha lembrada. O casamento com o Ricardo durou 3 meses. O estresse de tudo o que aconteceu, somado à realidade econômica de viver sem os subsídios da família, acabou por destruir a relação. Hoje, 6 meses depois daquele sábado que mudou tudo, vivo em paz absoluta. As minhas 2 casas são minhas. Completamente minhas. A casa que recuperei foi arrendada a uma família jovem muito simpática, que cuida da propriedade como se fosse deles e paga a renda religiosamente todos os meses. Tenho usado o dinheiro que antes gastava a subsidiar a minha família, em mim. Tenho viajado, tenho investido, tenho desfrutado da minha vida sem o peso de pessoas que não me valorizavam. Arrependo-me? Não. Nem por um segundo. Às vezes sinto alguma tristeza por ter perdido a minha família. Mas depois lembro-me daquele momento à porta da igreja, da expressão na cara da Vera quando me disse que eu não estava ao nível dela, das gargalhadas dos meus pais quando me expulsaram, e a tristeza desaparece, substituída pela certeza de que tomei a decisão certa. Porque aprendi algo inestimável: a verdadeira família não te trata como inferior, não te usa, não se envergonha de ti. E se as pessoas que partiram o teu sangue não te podem dar isso, então não são família, são apenas pessoas tóxicas de quem é melhor afastar-te. Paguei 4.000 euros para aprender essa lição. Foi caro, mas valeu cada cêntimo. Porque agora sou livre. Livre de viver sem me justificar. Livre de ser eu próprio sem ser julgado como sem classe. Livre de investir o meu tempo, a minha energia e o meu dinheiro em mim e nas pessoas que genuinamente me valorizam. A Vera, os meus pais, todos perderam alguém que os amava incondicionalmente, alguém disposto a sacrificar-se por eles. E eu ganhei algo muito mais valioso: a minha dignidade, a minha paz mental e a liberdade de viver para mim mesmo.